Olá novamente. Tenho uma revelação terrível para fazer para você. Os vampiros existem de verdade. Enquanto você se recupera do pavor que essa revelação causou em sua alma, curte aí a vinheta. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo round das Nerd Wars. E hoje, como vocês já devem ter percebido, nós vamos falar sobre vampiros, né? Vampiros na literatura fantástica, na cultura pop. Bom, eu fiz uma revelação bombástica antes da vinheta, que é preciso explicar melhor agora. Que os vampiros existem de verdade. Bom, se você pensar na palavra vampiro, uma imagem vem à sua mente, não vem? É uma imagem de um ser que vive de chupar o sangue dos outros, uma criatura sobrenatural, uma criatura que ataca à noite, às vezes se transforma em vampiro, em lobo, uma série de coisas assim. Essa concepção de vampiro que você tem, ela existe, por incrível que pareça, em todas as culturas do mundo há muito, muito tempo atrás. Ou seja, mesmo que o vampiro não tenha uma existência material, ele existe na forma de um mito, no inconsciente coletivo, podemos chamar assim, ou no mundo mental das pessoas, né? Do mesmo jeito, Papai Noel, todo mundo sabe, né? Espero que você já saiba, a essa altura do campeonato, que Papai Noel não existe. Mas no psicológico existe uma imagem mental de um ser vestido ou de verde, igual na Lapônia, ou vermelho, como a Coca-Cola o transformou, e que todo mundo sabe que ele é Papai Noel em qualquer lugar do mundo, né? Então esse ser tem uma existência psicológica, e essa existência vem fazendo parte da história do ser humano, da cultura do ser humano, ao longo de muitos anos, muito mais do que possivelmente você imagine. Vamos fazer aqui uma pequena regressão, né, na história e mostrar o seguinte, que a lenda do vampiro, ela existe em praticamente todas as culturas da humanidade. Se você pegar a China medieval, se você pegar nos astecas, nos maias, na América do Sul, se você pegar nos povos nórdicos, os antigos na Europa Oriental, cada cultura dessa tem a sua versão do mito do vampiro. E existem diferenças de uma cultura para outra, obviamente, né? Interessante, naquela época não existia internet, ou seja, de onde que vem isso? O que existe no inconsciente coletivo do ser humano que o leva a dar forma a essas imagens, a esses pensamentos, através do mito do vampiro, né? Isso é algo muito interessante da gente pensar. Em resumo, né, uma definição que seria o vampiro é um ser mitológico ou folclórico que sobrevive se alimentando da essência vital de criaturas vivas, geralmente de sangue. Foi a forma de vampiro que mais se propagou na cultura. Mas tem outras formas também, como a gente vai poder ver aqui. Bases históricas, de onde que vem isso, né? É difícil, muito difícil a gente determinar uma linha que tenha gerado a lenda do vampiro. Por quê? Porque, na minha opinião, um quebra-cabeça, onde várias peças se somam através dos tempos, formando e modificando essa imagem, né? É muito interessante pensar o seguinte: antigamente, os primeiros agrupamentos humanos, você
tinha pequenas vilas que criavam seu modus vivendi, quer dizer, as pessoas tinham uma vidinha rotineira, dia a dia, numa época onde existia pouco conhecimento e essa falta de conhecimento era suprida muito pela superstição. Então, quando surgiam coisas que fugiam ao normal, da vidinha rotineira dessas pessoas, era preciso muitas vezes encontrar, de alguma forma, uma explicação para voltar a dar paz a essas pessoas, né? Então, o estranho da vila, né? Por exemplo, na cidadezinha, de repente surgiu uma pessoa que não gostava muito de convívio, que tinha hábitos estranhos. Então isso pode ter gerado uma atenção para esse ser, que na hora que surge uma coisa diferente, por exemplo, epidemias, mortes sequenciais de causa desconhecida, uma doença, por exemplo, de repente você achava um culpado. É aquele esquisitão, que ou vai ser um bruxo ou vai ser um vampiro. Se já tiver morrido, inclusive, né, o que eles fazem? Se você procurar nas histórias de cemitérios antigos da Europa Oriental, principalmente, vários corpos exumados têm a cabeça decepada, isso é real, isso não é mitológico, e colocada entre as pernas. Era uma forma que se acreditava que se usava para matar o vampiro, né? Então, na hora que começava a haver uma epidemia, ou a peste bubônica, varíola, seja lá o que fosse, que as pessoas não sabiam o que estava matando, né? Tinha que encontrar o culpado. Aí desumava o cadáver, é um vampiro que está matando as pessoas. Cortava a cabeça do camarada, né, e botava de volta. A estaca no coração, na verdade, não era uma forma de matar vampiro nessa antiguidade. Era uma forma de fixar ele ali no caixão, como se fosse aquelas borboletas que o colecionador prende no cartão, para evitar que ele saísse do túmulo para assombrar os outros, né? E aí, isso acabou se modificando nas lendas através dos tempos. Bom, além dessas lendas, do estranho da vila, ou da pessoa que tem uma conduta diferente, que pode ser responsabilizada pelas desgraças alheias, a gente tem também algumas doenças, né? A porfiria ou porfirismo, por exemplo, né? Você já sabe, já ouviu falar em porfiria ou porfirismo? É uma doença genética que provoca uma má formação numa molécula chamada HME, que é a molécula responsável por carrear o ferro, né, o mineral, para os locais no organismo aonde ele é necessário. Esse M, ele é carreado dentro da hemoglobina, que é a célula vermelha do sangue. Vocês estão começando a fazer conexão. Na porfiria, ou no porfirismo, o que você tem? Você tem uma má formação na molécula do M. O ferro não consegue se prender e ser carreado para dentro das células onde é necessário, né? Com isso, o que acontece? Qualquer substância que fica solta no organismo sem estar cumprindo a função dela, ela vai parar em algum lugar onde não era para ela parar, que vai fazer alguma coisa que não deve fazer, né? Então, esse M mal formado e esse ferro em suspensão vai parar, por exemplo, nos tecidos da pele, né? Essas pessoas que sofrem a porfiria, elas têm uma sensibilidade muito grande à luz solar, né? Esse ferro, esse M mal formado, provoca irritação e crescimento de cabelos nas costas da mão, na fronte, na face, né? Então essas pessoas costumam fugir do contato com a luz do sol, né? E preferem sair à noite para se protegerem. Além disso, elas têm necrose de pele, levando a malformações, perda de nariz, etc., dando um aspecto monstruoso, e também atrofia e necrose de gengivas. Com isso, os dentes vão ficar mais proeminentes, né? Então isso é uma forma, uma dos sintomas da porfiria, o porfirismo. Além disso, essas moléculas mal formadas se acumulam nas unhas e nos dentes, dando um aspecto avermelhado. Vocês estão fazendo a conexão? Então, é muito fácil você acusar um indivíduo, coitado, que sofre de porfirismo, de ser o quê? Vampiro, né? Mas é uma doença rara. Por que ela é tão, assim, pode ter ficado tão popular? Porque você sabe que na família britânica, lá nos antigamente, várias pessoas, pela própria consanguinidade, os casamentos, etc., desenvolveram porfirismo. Então, algumas famílias famosas, né,
aí ao longo da história tinha essa doença, o que chamou atenção. É mais uma pecinha do quebra-cabeça, né? Que vai juntando e levando à formação da lenda do vampiro. Na literatura, a gente vai ver, começa a ver a presença importante do vampiro, graças a Bram Stoker, que nós vamos falar daqui a pouco, através da lenda de Vlad Tepes, Vlad o Empalador. É um camarada que foi o príncipe da Valáquia lá pelos anos 1440, que era um cara muito cruel, né? Que empalava os seus inimigos como fosse um espeto de churrasco. Você já imaginou isso? Então, Bram Stoker utilizou anos depois a imagem dessa figura histórica para formar o vampiro Drácula, né? Então, é um personagem histórico que alimenta esse tipo de lenda de fantasia. Na literatura, a primeira história de vampiro, nós falamos isso no programa passado, é do John Polidori, que é a história O Vampiro, de 1819. Lord Ruthven, né, o personagem, que é o primeiro vampiro sedutor, né? Aquele vampiro bonitão, né, sexy, que Drácula também acabou chupando, né, de John Polidori, esse aspecto do vampiro. Antes disso, né, nas lendas mais antigas, a maioria dos vampiros eram mulheres, né? Eram mulheres, tem aquela coisa, não sei o que, a religião tem uma coisa com a mulher que é complicada. Desde que Eva seduziu Adão para comer a maçã, a gente tem a lenda das sereias que atraem os homens para o oceano, e as primeiras vampiras que seduziam os homens para chupar o sangue também eram mulheres. Lord Ruthven, do Polidori, foi o primeiro vampiro homem, né, dando início a uma tradição que seguiu depois. Mas não foi uma tradição única, imutável, porque em 1872 a gente tem o livro, a história Carmila, de Sheridan Le Fanu, né, que é uma vampira. Se vocês lerem a história Carmila, ela é bem, para o dia de hoje, ela é bem óbviazinha, mas é interessante observar como que para aquela época deve ter sido uma coisa muito revolucionária, porque ela era meio liberal em alguns aspectos, inclusive relações homossexuais, uma vampira sedutora, etc, etc. Né? É uma história interessante. Vocês têm aqui nesse livro alguns contos de vampiro, né, que os 3 melhores contos de vampiro da literatura do século XX, que é do Flávio Moreira da Costa, né? E é da Ediouro, isso aqui, acho que é de ouro. E ela nesse livro você tem a história da Carmila, por exemplo, além de outros, né? Tem também aqui um conto interessante chamado O Estranho Misterioso, de um autor anônimo alemão de 1870, se não me engano, 1840, né? Que também parece que é depois da história do Polidori e que deve ter influenciado também, porque tem esse vampiro sedutor, etc. Então, a gente chega... Opa, tchau, vampiro. A gente chega finalmente em 1897, quando você une todas essas histórias antigas e forma a lenda do Drácula, do Bram Stoker. Essa linda edição que vocês têm aqui, né? Que reúne, além desses aspectos todos mitológicos que nós falamos aqui, algumas coisas relacionadas à religião, que é o medo da cruz, a água benta, etc., como forma de combate dos vampiros, está no Drácula. Novidades, surgiu muito vampiro depois disso. Depois, em 1975, né, Colin Wilson escreve Vampiros do Espaço. Vampiros do Espaço já começa a entrar a ficção científica junto com o tema do vampiro. Esse livro, eu tenho edições de ouro, deve estar na casa da minha mãe em algum lugar, não acho que consegui achar aqui agora, mas ele é muito interessante. Deu origem a um filme nos anos 80 chamado Life Force, nós vamos voltar a falar nele depois, né? E trata de vampiros misturado com ficção científica, uma raça alienígena que vem e que suga energia e não sangue dos seres humanos. Depois vem Anne Rice, em 1976, com entrevista com um vampiro, né? Vocês conhecem o Vampiro Lestat, depois tem um filme que a gente vai falar também, com Tom Cruise, Brad Pitt, Antônio Bandeiras, que trouxe como novidade um pouco mais de humanidade, dilemas, traumas humanos nos vampiros, né? Aproximou o vampiro do leitor da história de vampiro, ele deixou de ser um antagonista para ser o aliado do leitor
na condução da história, o que foi uma inovação muito interessante. Kim Newman também, em 1992, eu gosto muito desse livro, chamado Ano Drácula. Ano Drácula foi editado aqui pela Aleph, né? E ele é uma ficção alternativa. Nesse livro, Drácula, aquele Drácula de Bram Stoker, escapa da morte e morde a Rainha Vitória e vira príncipe consorte da Inglaterra. Nesse livro você tem vampiros dos mais diversas origens, mídias, televisão, quadrinhos, etc., né? E é uma história muito legal, muito divertida. Tem até um toquezinho de Jack o Estripador também. Fez muito sucesso, teve sequências, né? Teve The Blood Red Baron, que já é uma treinamento de vampiros na Primeira Guerra Mundial para pilotar aviões. Imagina isso, deve ser muito interessante. E depois também tem o Drácula Cha-Cha-Cha. O que é Drácula Cha-Cha-Cha? Dracula, Dracula, Cha-Cha-Cha. Coi bianchi affilati canini, tu fai spaventare i bambini. Não deve ser isso não. Mas tem um James Bond vampiro. Também tenho curiosidade de ler. Essas séries do Kim Newman voltaram a surgir mais recentemente na década de 2000. Algumas histórias novas, mais contemporâneas nos Estados Unidos, no Japão, que eu ainda não conheço, mas deve ser interessante também. No Brasil, a gente começa a ter uma onda de vampiros a partir da década de 2000 com André Bianco e os Sete, né? Uma caravela encontrada, afundada no sul, com alguns vampiros portugueses no caixão, e essa história se passa no Brasil. Uma história muito legal, que merece ser conhecida. Teve várias sequências. O André Bianco tem vários livros de vampiro com base nessa história, que continuaram essa história. Você tem também, depois, vamos ver o que nós temos mais aqui. Esse aqui é de 2007, do Alexandre Heredia, né? Que é um livro baseado numa personagem histórica, que é a Condessa Bathory, que era uma mulher muito cruel, como era o Vlad Tepes, e que existe uma história de que ela se banhava no sangue de empregados para poder manter sua juventude. Então é uma história vampírica baseada nisso. E ele fez outros livros de vampiro também, Predadores, Emboscada, nessa mesma linha, que é muito interessante. Nós temos aqui... O que mais? O Gerson Aldibeiro, meu mestre Jedi, publicou O Vampiro de Nova Holanda. Um aspecto interessante do vampiro é uma história alternativa, que é a especialidade do Gerson, e que mostra um vampiro não como um ser sobrenatural, mas como um ser existente na natureza, no caso na América, na época antiga dos pré-colombiana, e que continuou vivendo, obviamente, ao longo dos anos. Então, depois desse livro aqui, Vampiro Nova Holanda, tem uma sequência, tem um livro de 2014, que é As Aventuras do Vampiro de Palmares. Eu recomendo muito que vocês leiam, que é muito legal a história do Gerson. É um vampiro, vamos dizer, mais científico, porque é um vampiro não sobrenatural. O Eduardo Cassi, meu amigo Eduardo Cassi, lançou essa coleção Tempos de Sangue. São 4 livros, também história de vampiro, e o forte do Eduardo é a pesquisa histórica. Muito legal, porque ele gosta de fazer uma pesquisa histórica minuciosa da época em que se passam as histórias, e isso fica muito claro no livro. Muito bacana as histórias do Eduardo, também recomendo para vocês. Nós vamos ter também vários outros. Essa onda de 2000, tem aqui a nossa Anne Rice oriental, Julia Moon, né? Que criou a vampira Kaori, que é muito legal também. E surgiram coletâneas, antologias com vários autores. Essa aqui é uma antologia, Alma do Vampiro, de 2010, né? De 2007, aliás, que tem alguns desses atores que eu já citei. Tem aqui o André Bianco, você tem a Julia Moon, e você tem outros aqui. Você tem o J. Modesto, o Adriano Siqueira, que é um grande entusiasta do vampiro, é um dos caras mais entusiasmados no tema que eu conheço, né? A Marta Argel, Nelson Magrini, Regina Drummond, histórias curtas de vampiro, né? Essa aqui é uma antologia de histórias. E tem também, meus queridos, não posso deixar de falar, né? Casas de Vampiro,
É um livro que eu escrevi, que foi publicado em 2010 pela Tarja. Ele trata do vampiro científico, uma explicação científica, não sobrenatural, para a lenda do vampiro, exatamente tentando explicar de onde vem essa realidade que os povos primitivos, por não compreenderem, em qualquer lugar do mundo criaram a lenda do vampiro. Então, esse livro eu tive a alegria agora no final de 2019, o site Biblioteca do Terror colocou esse livro em 20º lugar entre os 60 melhores livros nacionais de terror da última década. E eu não conheço o pessoal da Biblioteca do Terror, não sei quem são, quero agradecer publicamente a vocês a distinção, mas fiquei muito feliz, tudo que o autor quer é ser reconhecido. Esse livro, Casa de Vampiro, eu me orgulho muito, deu um trabalho danado de pesquisa, mas se vocês encontrarem por aí, vocês vão gostar. Bom, esse negócio aqui, né, Transilvânia deve fazer muito frio, porque isso aqui esquenta a orelha da gente, que é terrível. Eu agora vou ver se eu encontro aí um sangue de alguma virgem para poder jantar. Agora, depois do carnaval, provavelmente não vou achar, o que pode ser bom, né, que a barriguinha para voar na forma de morcego fica pesado, é até bom fazer um regiminho, mas vamos continuar esse assunto. Ainda falta a gente falar no vampiro em outras mídias, como, por exemplo, cinema, histórias em quadrinhos e televisão. E nós vamos falar disso no próximo vídeo. Um abraço para vocês.